Olá, amigos do YouTube. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa aula de Higiene e Segurança do Trabalho 2, mais especificamente para as atividades que valem nota da semana 4 da Univesp. Eu gostaria de pedir aqui para vocês se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos, dê o seu like e, além disso, se inscrevam também nos canais dos outros professores que fazem parte lá do grupo lá do Facebook, né, de acompanhamento das disciplinas daqui da Univesp, né? Se de algum modo ou algum professor lhe ajudou, retribua. Faça a sua parte, se inscreva nos canais e faça a nossa comunidade crescer, ok? Então vamos lá e vamos começar então com as atividades que valem nota, lembrando, né? O prazo de entrega é para agora. Pergunta 1. Considere as informações abaixo. A insalubridade é caracterizada através do laudo pericial realizada por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. É verdade, é correto, né? Somente através de um laudo feito pelo engenheiro de segurança ou pelo médico de trabalho é que pode ser caracterizada a insalubridade ou mesmo a periculosidade de algum trabalho, né? Um técnico de trabalho, de segurança do trabalho, pode fazer isso? Não. O técnico, infelizmente, ele não tem possibilidade de fazer isso, não é aceitável. Ele pode prever o que está acontecendo, mas assim, somente após o laudo pericial ser executado é que vai ficar caracterizado a insalubridade de um, de um, de um, de um trabalho, ok? Eu vi aqui que na quarta-feira, de quarta para quinta-feira, que nós temos que entregar nossas atividades aqui, né? Só para confirmar, né? O trabalho noturno dá direito à percepção do adicional de salubridade? Não. O trabalho noturno em si, ele não garante a insalubridade de um certo serviço, né? A insalubridade, ela é regida pela NR 15, né? Ele tem vários anexos e lá ele vai explicar o que cada tipo de trabalho ou cada exposição a um certo tipo de fator vai indicar se o trabalhador é passível de receber ou não esse adicional de insalubridade, tá? E o trabalho noturno não é um deles, é uma escolha sua ou da empresa, né? E que isso por si só não garante a insalubridade. A iluminação é considerada agente insalubre pois causa riscos nos locais de trabalho. Então, a iluminação, ela não é um agente insalubre, né? Ela é causadora de riscos, ela é uma facilitadora de riscos, né? Porque o trabalhador vai se sentir cansado e tudo, mas ela não é um agente insalubre. A exposição de um trabalhador ao sol caracteriza uma insalubridade. Tá errado. Por quê? Porque somente a exposição em si do trabalhador ao sol não caracteriza a insalubridade, e sim o tempo de exposição e o tipo de trabalho que esse trabalhador vai exercer é que vai caracterizar a insalubridade e o percentual que ele vai receber, né? Por exemplo, um motorista de ônibus e um sei lá, um pedreiro que vai estar abrindo uma vala no sol, né? Então, são dois trabalhos que estão sendo expostos ao sol, mas são dois trabalhos completamente diferentes, né? O tipo de trabalho pesado que um trabalhador da construção civil está exposto é diferente de um trabalhador
que é do motorista, que ele faz um trabalho mais leve, né? Apesar de que ser motorista de ônibus também não é fácil. Meu papai, que eu diga que meu papai era motorista de ônibus. A exposição ao ruído contínuo com nível de 90 decibéis configura uma situação de insalubridade. Mais uma vez, cai naquela história lá do tempo em que esse trabalhador está exposto. Não só porque ele, por um momento, digamos assim, eu trabalho num navio de cruzeiro, por exemplo. A cada vez que o navio de cruzeiro parte, ele vai e faz aquele apito de que ele está saindo. É um apito muito alto e tudo mais, mas somente aqueles poucos segundos de aviso já caracteriza uma insalubridade? Não, porque vai sempre no tempo de insalubridade. Então, entre todas as informações, a única que está correta é a primeira, né? Que a insalubridade ela tem que ser caracterizada através de um laudo, né? Do profissional de engenheiro de segurança do trabalho ou mesmo do médico do trabalho. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. O empregado está exposto a uma situação de insalubridade por ruído contínuo. De acordo com a NR15, assinale a alternativa abaixo que, respectivamente, indica o grau de insalubridade e o adicional que o trabalhador tem direito. Então, vamos lá falar a respeito disso. Né? A NR15, ela é em base, o adicional, fala que o adicional de insalubridade, ele é no grau mínimo de 10%, no grau médio de 20% e no grau máximo de 40% sobre o salário mínimo da região. O salário mínimo do estado de São Paulo é diferente do salário mínimo de um outro estado, o Ceará, por exemplo. E também tem relação também ao tempo, ao grau de exposição, né? Então, o máximo, médio, mínimo, né? O trabalhador, aqui na NR15, por exemplo, ele tem aqui uma tabela, né? Digamos assim, um resumo, que é bem importante, seria legal vocês também entenderem isso aqui, né? Mas, por exemplo, o ruído contínuo, ele vai receber um grau médio de insalubridade, né? Então, ruído contínuo constante, acima dos limites de tolerância, que vai estar fixado nos anexos e nos quadros pertencentes a cada tipo de insalubridade, né? Então, quando esse trabalhador está acima dos limites de tolerância, porque existe para cada tipo de insalubridade um limite de tolerância que não vai causar uma doença durante a vida laboral dessa pessoa, né? Então, no caso de uma pessoa que está exposta ao ruído contínuo ou intermitente, ela vai receber um grau médio de insalubridade de 20% sobre o salário mínimo, repetindo, o salário mínimo da região e não sobre o salário base da pessoa. A pessoa pode receber um salário alto, mas ela vai receber esse adicional somente sobre o salário mínimo da região, tá? Então, o nível médio que corresponde a 20% do salário mínimo da região. Pergunta 3. Considere as informações abaixo. O empregado exposto ao agente químico H2O2, água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, está em uma situação de insalubridade. Um empregado exposto a uma temperatura de 23 graus está em situação de insalubridade. Um trabalhador que opera fones de ouvido está em uma situação de insalubridade por agentes químicos. Um auxiliar do dentista, por não ter contato com o paciente, não está em situação de insalubridade biológica. E
Quinto, um carteiro tem o direito adicional de insalubridade por estar exposto ao sol. Então, isso aqui, de acordo com a NR15, algumas dessas afirmações não são corretas. Vamos lá, uma por uma. O empregado que está exposto à água oxigenada, somente pelo fato dele estar exposto a esse agente químico, não dá direito a ele à insalubridade, né? Ele precisa justamente manipular esse tipo de produto e ele precisa estar... vai depender também do tempo de exposição, né? Somente a exposição em si, ele não é um fator de recebimento da insalubridade. A temperatura de 23 graus. 23 graus é uma temperatura amena, então não é uma situação de insalubridade, né? O trabalhador que opera fones de ouvido está numa situação de insalubridade por agentes químicos. Essa daqui eu vou dar uma pausa e a gente vai falar dela, a gente vai saltar ela agora e vamos falar ela no fim. Um auxiliar de dentista, por não ter contato com o paciente, não está em situação de insalubridade biológica. É relativo, porque assim, apesar de ele não ter contato com o paciente, né, mas ele faz a limpeza dos aparelhos, dos equipamentos, ele passa o material para o dentista que está com as luvas, mas ele está passando e recebendo o material. Então, sim, de certa forma, ele está exposto, não em contato direto, mas ele está exposto, né? O carteiro, mas aqui no caso, então ela está em situação de insalubridade, então aqui ela está errada, né? O carteiro tem direito ao adicional de insalubridade por estar exposto ao sol. A gente volta mais uma vez naquela coisa lá do tempo de exposição versus o tipo de trabalho pesado ou leve ou moderado que ele pode estar sujeito, né? No caso, o carteiro, ele não tem esse adicional, né? Agora, vamos voltar para o item 3. Durante os exercícios, um trabalhador que opera fones de ouvido. Tá, se eu uso os fones de ouvido, eu não estou exposta a uma situação de agente químico, eu estou exposta a uma situação de ruído. Então, o que acontece? Aqui a Univesp ele errou. No exercício, inclusive, mas eu fechei aqui, inclusive o exercício 1 de apoio, tem uma questão que fala exatamente sobre isso. Deixa eu abrir aqui aqui a pergunta 5 do exercício de apoio 1. A operação com fones de ouvido caracteriza o trabalho em condições de salubridade química. Então, aqui, no exercício de apoio, a Univesp ela considerou falso, e é falso, porque, afinal de contas, não é uma salubridade química, e sim uma salubridade de ruído, né? Já aqui na atividade, ela considerou que essa é uma afirmação correta, tá? Então, a gente, eu, no caso, para correção da atividade, garantir o seu 10 para sua nota, essa item 3 está sendo considerado correto, mas ele está errado, tá? Ele não é por agente químico, ele é por ruído, ok? A pergunta 4. Segundo a NR15, qual das alternativas abaixo está incorreta? Ok? A insalubridade é comprovada por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Corretíssimo. A insalubridade somente é comprovada através desse laudo, que é através de estudos, usando aparelhos que vão fazer medições, que vai ser comprovado se existe ou não essa exposição a essa insalubridade, né? O exercício do trabalho em condições de insalubridade,
assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região. Corretíssimo. Se o trabalhador já está exposto a essas condições insalubres, ela tem direito, sim, a receber esse adicional, ok? Sobre o salário mínimo, lembrando sempre, ok? No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. Corretíssimo. Muitas vezes a pessoa está exposta a um ruído e ao calor, por exemplo. Quem trabalha, digamos, numa siderúrgica que tem o ferro que está sendo fundido, etc. e tal, e ele tem exposição a esses dois. E qual é que ele vai receber? Ele vai receber somente por aquela que é o grau mais elevado, né? Então, de acordo com o trabalho de acordo com os agentes que a ele está exposto, ele vai ser visto aqui nessa tabela, voltamos aqui para a tabela, qual é aquele percentual, né, a que esse trabalhador vai estar exposto, né? Tá aqui os percentuais, né? O de 20, 40, 10, 20 e 40, porque depende das concentrações, né, nesse caso aqui. Então, dependendo desse daqui, ele vai ver, digamos, o que é um dos mais baixos aqui, o grau mínimo de agente químico, e ele também está exposto às poeiras minerais aqui, então vai ser considerado somente os de poeiras minerais, ok? Próximo aqui. Os adicionais de insalubridade têm valor de 10, 20 e 30% do salário mínimo da região. Está errado, porque, na verdade, são 10, 20 e 40% do salário mínimo da região, né? A eliminação ou neutralização da insalubridade vai determinar a cessação do pagamento do adicional respectivo. Absolutamente correto, né? A partir do momento que aquele agente foi eliminado ou neutralizado, aquele trabalhador não vai mais receber o adicional, ok? Então, a resposta aqui, a que está incorreta, os percentuais de adicional, que aqui está errado, sendo 10, 20 e 30%, de acordo aqui com a afirmativa, mas é 10, 20 e 40%, ok? E aqui a nossa última pergunta, né? Conforme a NR15, qual das alternativas abaixo está correta? A insalubridade por agentes químicos pode ser de grau médio ou máximo. Vamos voltar lá na nossa tabela. Cadê? Agentes químicos aqui. De impacto, calor, radiação, inspeção, vibrações, frio, umidade, agentes químicos, né? Aqui a gente vê que eles têm 10, 20 e 40%, ou seja, é o grau mínimo, moderado e máximo. Então, por isso que ela está incorreta, ok? A insalubridade por poeiras minerais é de grau máximo, com adicional de 40% do salário mínimo. Corretíssimo, a gente viu que na questão anterior eu dei o exemplo aqui, e realmente as poeiras de minerais é 40% sobre o salário mínimo da região, né? É o grau máximo de exposição a um agente insalubre. A insalubridade por radiações ionizantes é de grau médio, com adicional de 40%. Né? Então, radiações ionizantes é sim 40%, mas ela não é de grau médio ou moderado, ela é de grau máximo, por isso ela está incorreta. Né? A insalubridade por agentes biológicos pode ser de grau mínimo ou médio,
Os agentes biológicos, ela é de grau médio ou moderado e grau máximo, né? O agente biológico ele não está exposto ao grau mínimo, né? Por isso ela está incorreta. A insalubridade por trabalhos em condições hiperbáricas é de grau médio, com adicional de 40% do salário mínimo, né? As condições hiperbáricas, deixa eu ver aqui onde é que ela está. É... Cadê aqui? Ruído, exposição de calor, rações, ar comprimido, ela está aqui. Em condições hiperbáricas, ela é de grau máximo, com 40%. Né? Então, em agente de ar comprimido e a hiperbárico, ele faz parte desse ar comprimido, ok, gente? Então, ela não é de grau médio, e sim de grau máximo, com a adicional de 40%, ok? Então, gente, agradeço vocês terem acompanhado até aqui. Eu vou repetir novamente para vocês se inscreverem no nosso canal, se vocês não tiverem já se inscrito, ok? Dê o seu like e, por favor, também se inscreva nos canais dos nossos professores, colaboradores ali do nosso grupo ali no Facebook, acompanhamento de disciplinas da Univesp, ok? Boa noite e nos vemos, boas atividades, tirem as boas notas, né? E a gente se vê no próximo vídeo.